Seja qual for o município, quando você está saindo do mesmo, há um grupo de pessoas esperando por carona, não é verdade? E a grande expectativa da pessoa que está aguardando carona é que passe um conhecido, para que essa pessoa então possa parar o veículo e assim levar o caroneiro até o seu destino. Querido amigo, querida amiga, algo semelhante aconteceu no dia em que Jesus, seus discípulos e uma grande multidão saíam da cidade de Jericó. Todos os anos, milhares de pessoas passavam por Jericó. E elas passavam por Jericó rumo a Jerusalém. Afinal, eram 7 festas. 7 festas que Deus havia instituído para que o seu povo celebrasse ano após ano. Nós temos a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa de trombetas, a festa da expiação, a festa das cabanas. E em 3 dessas 7 festas, a festa de Sukkot, Shavuot e Pessah, cada homem judeu, ele precisava se dirigir então ao templo. 3 vezes por ano era obrigatório que cada homem judeu se dirigisse até o templo em Jerusalém e assim adorasse o Senhor Deus. E Jesus e os seus discípulos e muitas outras pessoas estavam subindo para Jerusalém, por ocasião celebrar a festa da Páscoa. Jericó era então a última oportunidade para que as caravanas se abastecessem das provisões para poderem seguir viagem. Uma viagem de Jericó a Jerusalém, 25 quilômetros, numa subida de 1000 metros. E após passar um dia inteiro na cidade de Jericó, Jesus, seus discípulos e muitas outras pessoas seguem viagem. E na saída da cidade, como sempre, haviam pessoas. No entanto, eram pessoas deficientes. E essas pessoas deficientes, elas estavam ali aguardando alguma esmola. João Marcos relata que dessas pessoas com deficiência, no caso deficiência visual, um desses homens era Bartimeu. Esse homem cego, e é interessante pensarmos um pouquinho sobre isso. Os cegos, conforme o próprio relato bíblico, os cegos eles eram tidas, como as pessoas mais fracas e necessitadas entre o povo. A lei de Deus dava uma proteção muito especial a essas pessoas. Está lá em Levítico 19, versículo 14, também Deuteronômio, capítulo 27, versículo 18. Qualquer israelita piedoso, ele socorria uma pessoa cega. Observe em Jó, capítulo 29, versículo 15. Pedir esmola significava, na verdade, pedir justiça. É isso mesmo. Pedir esmola era o mesmo que pedir justiça. A palavra hebraica esmola, tzedakah, deriva de justiça, tzedekah. Quando uma pessoa ela pedia esmola, ela gritava por tzedakah. Ou os ouvidos judeus, quando eles ouviam essa palavra hebraica tzedakah, eles entendiam: faça justiça, cumpra a Torá. E quando alguém na sua liberdade não dava esmola, era como se essa pessoa estivesse também não cumprindo a Torá. Ou seja, era alguém que estava fora do caminho de Deus. O fato é que esse homem que pedia esmola, Bartimeu, ele ouviu uma conversa entre duas pessoas, Talvez um perguntando para o outro: mas espera aí, quem é essa pessoa que está vindo cercada por uma grande multidão? E aquele cego Bartimeu, ao ouvir que um comentou para o outro que ali estava passando Jesus de Nazaré, eis que algo inusitado aconteceu. Eu quero abrir aqui um parênteses para a importância do testemunho. Observe, essa pessoa informou para um curioso que era Jesus quem estava passando.
E o cego, muito atento, ouviu: Jesus de Nazaré está passando. E ele, por ouvir que era Jesus de Nazaré, esse cego, ele era apenas fisicamente cego, ele fez uma bela confissão: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Olha o testemunho, quão importante foi o testemunho desse estranho que nós não sabemos o nome. Fez com que Bartimeu, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas repreenderam aquele homem, mandaram aquele homem se calar. Talvez a pergunta é: mas por qual motivo silenciar esse homem que está fazendo essa confissão: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim? Será que seria indiferença social? Bem, pode até ser, né? A gente sabe que as pessoas, elas são muito indiferentes socialmente. A insensibilidade social, ela persiste até os dias de hoje. No entanto, eu acredito que o motivo que aquelas pessoas pretendem silenciar Bartimeu era que eles, que se diziam ver, não estavam vendo o que Bartimeu conseguiu ver com uma frase muito simples: quem está passando é Jesus. Em outras palavras, cegos eram aquelas milhares de pessoas que estavam acompanhando Jesus. O grito de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, revela a expectativa messiânica desse homem. Era alguém que estava esperando carona e sabe que um dia aquele que lhe daria carona até o destino final passaria naquele lugar. O cego estava vendo e revelou com os seus gritos o que a multidão não conseguia ver. Jesus era o Messias aguardado pelo povo de Deus. Ele estava indo para Jerusalém para ser o sacrifício perfeito de Deus em prol do ser humano pecador. Jesus ouviu o clamor deste homem. Jesus entendeu a confissão de fé e pediu que chamassem o cego. E Jesus anunciou-lhe a cura. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, cada judeu clamava 3 vezes por dia por misericórdia. E por esse clamor, cada judeu entendia que um dia o reino de Davi seria restabelecido. Sim, a opressão política, ela iria terminar. Os judeus interpretavam, conforme as palavras do Salmo 146, versículo 8, que quando isso acontecesse, quando fosse iniciar a restauração do reino de Davi, quando o mundo então fosse curado, essa cura iria começar pelos cegos. Nós vemos isso em Isaías 29, versículo 18, Isaías 35, versículo 5. Por isso, quando João Batista ele teve dúvidas, olha só que interessante, quando João Batista teve dúvidas a respeito de quem era Jesus e mandou os seus discípulos perguntarem isso para Cristo, Jesus recomendou que os seus discípulos voltassem e dissessem a seguinte frase para João Batista: os cegos veem, a cura começou. Bartimeu, cego, ele viu o que os olhos sãos não conseguiam ver. Depois de curado, esse homem seguiu o caminho. Ele estava parado, a sua deficiência o impedia até de entrar no tabernáculo, essa deficiência o impedia até de caminhar. Mas agora, vendo, ele segue o caminho e segue Jesus. Bartimeu, cego fisicamente? Sim. Mas cheio de expectativa da salvação. A expectativa de Bartimeu não era uma expectativa cega, não. Era uma expectativa cheia de esperança. E agora, quando ele ouviu de alguém que nós não sabemos o nome, de que quem estava passando ali era Jesus, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Por falar em expectativa, observe que anteriormente ao nosso texto, os apóstolos Tiago e João, eles tinham uma expectativa, mas era uma expectativa meramente humana.
Tanto que Jesus responde para Tiago e para João que eles não estavam sabendo o que estavam pedindo. E em oposição a Tiago e João, nós temos agora o relato de Bartimeu, onde Jesus faz a mesma pergunta que ele já havia feito para Tiago e para João: que queres que eu te faça? No entanto, a resposta, ela partiu de expectativas diferentes. Tiago e João queriam ser maiores e melhores. Não sabiam o que estavam pedindo. A expectativa deles era meramente humana. O cego: eu quero ver. Eu sei que você é o Messias. Eu sei que você vai curar o mundo, a começar essa cura pelos cegos. Bartimeu queria apenas ver. E ele viu. Viu mesmo cego, o que muitos que diziam ver não estavam conseguindo mais ver. Cada cidade é a mesma coisa. Na saída, muitas pessoas esperando carona. A expectativa de cada caroneiro é que passe alguém conhecido e que esse alguém conhecido o leve até o destino. Bartimeu estava parado na beira do caminho, esperando esmola, uma esmola para sobreviver. E ao se deparar com Jesus e curado por Jesus, passou a seguir Jesus até o destino final de Jesus, a morte na cruz. E assim, com a morte de Jesus, o pecado foi vencido, o diabo foi vencido, o inferno foi derrotado. E agora em Jesus, todos nós também chegamos ao nosso destino final, a salvação eterna. Deus abençoe, um forte abraço e que os nossos olhos continuem a ver aquilo que muitos, infelizmente, estão persistindo em não querer mais ver. Jesus é a luz do mundo.